Maria Eduarda Portela e hoje no Metrópolis Entrevista a deputada federal Bia Kicis. Olá, deputada, muito bem-vinda. Obrigada, Maria Eduarda, um prazer estar aqui com você. Que é isso. Então, deputada, a gente está em época eleitoral, né? Brasília não tem disputa nessas eleições, mas também a gente, como a senhora é deputada, sempre tem essas questões de ajudar nas campanhas dos seus colegas, né? Nesse ano, como que está o preparativo do PL? Tem buscado mais prefeituras? Qual é a meta desse ano do PL? Isso é muito importante, porque mesmo que a gente não tenha eleições municipais no DF, nós temos um entorno, e se a gente quer garantir uma qualidade de vida para os cidadãos do DF, a gente tem que cuidar dessas cidades, né, que estão em volta. E, inclusive, nós temos muitos moradores, residentes dessas cidades, que são até eleitores do Distrito Federal. Eu, como trabalho com a agricultura familiar, né, eu faço um trabalho intenso na RIDE, que é a região do desenvolvimento econômico, né, região integrada. Então, nós temos 28 cidades de Goiás, 4 cidades de Minas, né, e as cidades do entorno mesmo do DF. E nós estamos trabalhando, eu, inclusive, por ser presidente do PL, mulher do Distrito Federal também, estou trabalhando nessa região. Nós temos, sim, muita expectativa de fazermos prefeitos, inclusive prefeitas também, e muitos vereadores. Então, o PL está trabalhando intensamente e de forma integrada. O PLDF com o PL Goiás, né, principalmente, e o PL Minas. Essa eleição, apesar de ser municipal, ela está bem nacionalizada entre o bolsonarismo e o petismo. Como a senhora tem percebido isso? O Brasil está polarizado. Aliás, eu diria que o mundo está polarizado. E claro que isso afeta as eleições municipais também, né? Então, você tem aquelas pessoas que vão votar num candidato porque aquele candidato é apoiador do presidente Bolsonaro, né? Outros por causa do Lula. Então, vai haver esse reflexo. Mas a prefeitura, ela também tem muito aquela coisa do tema local. Então, as pessoas também votam de olho em saber não só a ideologia do candidato, mas se ele vai ser um bom gestor, se é uma pessoa que tem uma história, às vezes, de gestão, não é? Se não tem ligação, nada com nenhum histórico de corrupção, que isso é muito importante, porque a corrupção, ela rouba, ela tira dinheiro que iria para os hospitais, para uma escola, para a educação, para um asfaltamento, né, da estrada, daquelas vias da cidade. Então, é isso que as pessoas têm que olhar também. Perfeito. Falando ainda de eleições, 2026 está longe, mas nem tanto, né? A senhora pretende continuar na Câmara dos Deputados ou irá tentar outro cargo? Eu estou no meu segundo mandato, graças a Deus, 2 mandatos que têm sido bastante exitosos. No primeiro deles eu fui presidente da CCJ, aliás, a primeira mulher a presidir a CCJ, fui também a primeira mulher a presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, cargos que às vezes as pessoas olham e falam, olha, cargos que eram dominados pelos homens, mas a gente veio quebrando esses paradigmas. Então agora eu acho que está mais fácil para que outras mulheres sigam esse caminho. Então eu acho assim, tenho sido feliz na Câmara dos Deputados, dentro das minhas possibilidades, apesar de tanta diversidade, né, que a gente precisa enfrentar, mas também a gente sempre na vida, eu acho que a gente sente uma vontade de crescer e tem um pedido por parte tanto do grupo político como dos eleitores para que eu venha para um cargo majoritário. Então é claro que eu também coloco meu nome à disposição do partido para um cargo majoritário. Para quem não sabe muito bem essas siglas, esses termos, né, eleitorais, os cargos majoritários são para governador ou senado e os cargos proporcionais são de deputado federal. Mas a senhora ainda não tem nada em mente, se seria senado ou seria governo do DF? A gente está conversando no partido, a gente não decide nada sozinho. Quando se trata de política, você tem que trabalhar com o grupo, mas o fato é que eu estou lançando meu nome sim para um cargo majoritário e aí é tudo uma questão de construção. Perfeito. Deputada, falando de algo que aconteceu recentemente, que foi uma tentativa de golpe na Bolívia. A senhora foi acusada de comemorar a soltura de alguns presos políticos, entre eles a ex-presidente Jeanine Áñez. Celebrar o ato de um golpista não seria celebrar o golpe também? Gente, adoro essas coisas, é impressionante. Vou te dar um exemplo, tá? Digamos que um sequestrador, ele afirme o seguinte: informo que soltarei
todos os reféns, a começar pelas mulheres e crianças. Se eu disser graças a Deus, eu estou dizendo graças a Deus que ele vai soltar os reféns ou estou dizendo eu apoio esse sequestrador? Gente, é uma coisa tão sem sentido que eu fiquei até abismada quando eu li as notícias nos jornais de que eu estaria apoiando o golpe, né? Primeiro que não teve golpe nenhum, né? Isso foi uma coisa completamente fajuta que foi armada para fortalecer ainda mais o governo e para dar mais poder para o governo se tornar mais ditatorial ainda. Porque na Bolívia não existe democracia. Apesar de ter eleição. Na Venezuela também tem eleição e também não existe democracia. Aliás, o Maduro disse o quê? Que se a oposição ganhar, vai ter banho de sangue, vai ter guerra civil, porque o governo dele, além de tudo, de ser popular, é um governo militarizado, um governo da polícia. Olha que democracia, né? A Bolívia também é assim, não tem democracia lá. Bom, então eu estava celebrando sim a possibilidade de soltura de presos políticos, inclusive da ex-presidente. Eu conheci a filha dela. É um sofrimento muito grande para essa família, para essa mulher que está presa, porque ela simplesmente cumpriu o que diz a Constituição da Bolívia. Que naquela situação, a presidente da Câmara, que ela era, assumiria a presidência da República. Ela fez o que a Constituição mandava e se tornou presa política quando o Evo Morales voltou ao poder. Deputada, outra questão também que ganhou repercussão agora nessa última semana foi a divulgação da gravação do deputado federal Ramagem com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa questão da investigação da BIM paralela e da atuação do Ramagem, ela pode prejudicar a imagem dele na candidatura para a prefeitura do Rio? Olha, eu acredito que não, porque naquela gravação não teve nada demais. Nenhum problema, né? Não mostrou nenhuma falta de honestidade, de integridade, tanto do Ramagem quanto do Bolsonaro. O Ramagem afirmou que o presidente Bolsonaro sabia, tinha conhecimento dessa gravação. Então, o que a gente percebe é que apoiadores de um governo atual, de um homem que foi condenado em 3 instâncias, que roubou bilhões do Brasil, que voltou com o seu grupo criminoso ao poder e que continua desviando dinheiro. Basta ver essa licitação agora da SECOM deles, que já foi suspensa pelo TCU. Basta ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Basta ver o leilão do arroz. Esse é mais um caso. Tem o da SECOM, tem o do arroz. E vai ter muito mais, porque é um grupo que roubou antes. Agora que se vê avalizado pelo judiciário, está roubando de novo, né? E aí as pessoas ficam procurando pelo em ovo. É a BIM paralela, é não sei o que de joia, não tem nada de consistente, mas a narrativa é essa, porque não podem falar do desastre que é o governo, né? O governo atual. Vamos falar dos números, inclusive de estupro de mulheres, que aumentou muito, feminicídio aumentou, morte dos Yanomamis aumentou, queimadas na Amazônia, no Pantanal, aumentou. Só desgraça acontecendo e as pessoas querendo falar de joia, de a BIM paralela. A gente sabe, né, que essas pessoas aí que estão falando de a BIM paralela sempre participaram de escutas dos seus adversários, de muita chantagem. A gente sabe disso. Então a candidatura do Ramagem continua sendo apoiada pelo PL até o final? Continua, que eu saiba, até agora está firme e forte, né? Se acontecer alguma coisa de realmente importante, de realmente séria, realmente grave, daí, como a gente não transige com o que é correto, aí alguma coisa pode acontecer. Mas até agora... Voltando então a falar sobre Câmara dos Deputados, né? Agora nesse último semestre teve a votação do regime de urgência do projeto de lei 1904 de 2024 que criminaliza o aborto até depois de 22 semanas, certo? A senhora acredita que há espaço para votação do mérito nesse segundo semestre? Olha, a primeira coisa é preciso dizer que aquela urgência, quando foi aprovada, já houve um consenso de que o texto seria trabalhado, que não ficaria aquele texto do jeito que estava. Hoje mesmo eu estava vendo ali que o presidente Lira falou que o Colégio de Líderes errou quando quis colocar aquele texto, mas era só a urgência e seria discutido o texto. Não era, de fato, não é um texto ideal e muita coisa precisa ser mudada. E eu acho que o nosso foco tem que ser a assistolia fetal. Desde o início que a gente falava, o projeto da sistolia, né? E acabou virando outra coisa. Então, assim, ninguém quer criminalizar a mulher. O aborto, ele já é crime.
ele é criminalizado. Só que existem as exceções previstas no Código Penal. E elas vão continuar existindo. Só que o que é que a ciência fala? Que o Conselho Federal de Medicina falou. A partir das 22 semanas não é mais aborto, é assassinato de bebês. Por quê? Porque o bebê está formado e a mulher não vai passar por um processo de aborto, ela vai passar por uma cirurgia, um parto. Só que antes de você fazer o parto, com a cistolia você mata o bebê. Por que matar o bebê? Por que não tirar o bebê vivo? Essa mulher, se não quiser ver o filho, não precisa nem ver, dá para uma família que queira adotar. Então eu acho que o erro realmente foi que se construiu uma narrativa baseada num projeto que tinha falhas, sim, a gente tem que reconhecer isso, e eu acho que o que nós temos que fazer é focar na cistolia e proibir esse método de tortura que não é permitido em animais. O Conselho Federal de Veterinária proíbe e ninguém questiona. Os condenados que estão no corredor da morte, se forem receber essa injeção, eles têm que ser anestesiados, eles não podem sentir a dor, que parece ser terrível, de quem recebe, e um bebê sente dor, sim. Né? Então, o que se quer é apenas isso, proteger duas vidas. A da mãe, que já foi estuprada, já passou por uma violência que a gente quer preservar, e a do bebê, que não precisa ser morto para essa mulher poder continuar vivendo a sua vida, até mesmo sem ter contato com esse bebê. Mas o deputado Sóstenes, ele defendeu que criminalização do aborto também valeria para os casos que são exceção, inclusive estupro e também de menores de idade. Essa questão irá ser modificada no texto? Eu acho que sim, tá? Porque não existe clima, ambiente político para votar o texto do jeito que ele ficou. Uhum. Eu acho que o que a grande maioria dos parlamentares concorda é que a cistolia não pode ser permitida. Então ele seria focado na cistolia. Focado na cistolia, que era o objetivo desse projeto desde o início. Mas ele acabou sofrendo, tendo outros aspectos que não foram bem-vindos, né? E a gente mesmo não defende. Entendi. Ainda sobre Câmara dos Deputados, né, a gente está entrando nesse segundo semestre com disputa para a presidência da Câmara. Né? O presidente Lira não irá continuar, porque ele já tem 2 mandatos consecutivos. Dentro do PL, a discussão será em apoiar o deputado indicado pelo Lira, ou vocês terão outra indicação, terão indicação própria? Como está a discussão? Bom, a gente ainda precisa conversar muito sobre isso, não tem nenhuma decisão tomada. Muitas pessoas dentro do partido acreditam que o partido deveria lançar um nome e para forçar até um segundo turno, e aí no segundo turno, se for o caso, fazer uma negociação. Eu acho que está cedo ainda para bater o martelo. Acho que no segundo semestre, e principalmente, né, assim, a gente voltando do recesso, tendo mais tempo para conversar nos partidos, isso vai clarear mais. Não existe uma decisão tomada ainda. Mas esse presidente Bolsonaro chegou também a se encontrar com o Elmar Nascimento. Tem alguma possibilidade? Ele encontrou o Elmar, ele encontrou o Antônio Brito, que é outro concorrente, né? Então, eu acho que não tem nada definido ainda e nem o Lira bateu ainda o martelo no nome do Elmar, né? Ele tem dito o quê? Que ele quer apoiar um perfil, não um nome. Vamos ver, né? No final das contas, o nome vai ter que aparecer. E, de qualquer forma, o PL é o maior partido e precisa negociar muito bem. Se for para apoiar alguém, tem que negociar espaço na mesa, tem que negociar a comissão, não pode entregar de bandeja. Nós somos o maior partido e a gente aprende na política, é muito importante marcar posição e ocupar espaços. E o PL certamente terá que ocupar grandes espaços. Se fosse uma candidatura do PL, uma candidatura própria, já tem algum nome em mente? Seria da senhora, que é líder da minoria? Seria do Felipe Barros? Já tem algum nome em mente? Não temos. É claro que o meu nome, o do Felipe, por sermos líderes, desponta. O do Altineu, que é o líder do PL, também desponta. O do Sóstenes, que está na mesa, também desponta. Mas nós temos muitos bons nomes no PL. Então, realmente, a gente precisaria fechar em torno de um nome, porque é preciso que haja um consenso, né? Ninguém avança sem um consenso. Deputada, para finalizar, eu gostaria que a senhora pudesse avaliar o governo Lula e como a senhora tem achado desse 1 ano e meio, né, de governo. Olha, eu vou começar chamando de desgoverno, né? Eu acho que esse governo é uma tragédia, esse desgoverno é uma tragédia, né? Se a gente for olhar
no campo internacional, né, o Lula, que queria ser considerado um estadista, e aliás ele era por uma narrativa toda que foi construída, né, já não é mais. Hoje ele é visto como um pária, né? Ele abre a boca, né, e a comunidade internacional fica, né, apavorada. Imagina, ele apoiar o Hamas, ele apoiar o Irã, ele apoiar a Rússia, né? Tudo que ele fez tem sido um desastre, tudo que ele tem feito até agora. E ele abre a boca, o dólar dispara. Então, internamente também, né, essa última declaração dele agora, que eu nem sei se é a última, porque é capaz de agora ele estar fazendo outra, de que quando tem jogo de futebol, aumenta a violência contra as mulheres, mas se for do Corinthians, está tudo bem, que ele é corintiano. Então, endossando a violência contra mulheres. Isso é um absurdo. Eu, como mulher, sabe, não posso me calar diante disso de forma alguma. Então, todas as declarações que ele faz são de muito mau gosto, né? São declarações graves, sérias, e a gente não pode deixar passar em branco. E a oposição e a minoria têm batido muito nisso, né? Em plenário a gente tem trabalhado bastante, né? Essas falas do Lula, tanto prejuízo que ele tem trazido para o Brasil, a necessidade que ele tem de censurar, né? Porque quando não se consegue vencer pelo argumento, tem que calar o adversário. É isso que eles querem fazer a todo custo. Ele disse que vai mandar uma medida provisória para regular as redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais ele só apanha. Porque quando você deixa as pessoas falarem livremente, sem elas serem monitoradas, né, pelo poder, pelo Estado, as pessoas falam aquilo que quem está no poder não gosta de ouvir. Mas tem que ouvir, né? Eu sou totalmente contra a censura, absolutamente contra a censura, e defendo a liberdade de expressão. E o Lula, ele que apoia ditadores, né, gosta de falar do Bolsonaro, né? Ele não deixa esquecer o Bolsonaro de jeito nenhum. Mas ele apoia o Maduro, que é esse ditador sanguinário que já promete derramamento de sangue se a oposição ganhar, né? Não vai ganhar, com uma eleição roubada, não vai ganhar. É um cara que defende Ortega, né? Defende o aborto, é contra a vida, defende criminosos, vetou o fim da saidinha. Então, um cara desse, né, não tem condição de governar o Brasil e fazer um bom governo. Então, o meu diagnóstico, né, para esse desgoverno é um desgoverno realmente trágico para o Brasil. Perfeito, deputada. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, tirar um tempinho aqui para falar com a gente nesse recesso, tá bom? Eu que agradeço, é um prazer falar com você e com a audiência desse programa. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Eu sou Maria Eduarda Portela e esse foi mais um Metrópolis Entrevista.